É bem gratificante estar aqui de novo, né? Falar de cerveja, que é uma coisa bem bacana de se falar. né? Meu nome é Jaime, né? Eu sou Bia Sommelier. Eu sou responsável por uma consultoria chamada Breja Mais. A gente implementa vários projetos de cervejeiros, eventos, cursos e tudo mais. E um desses projetos é o Recife Beer Tour, que é a primeira iniciativa de turismo cervejeiro do Norte-Nordeste. A gente já viu algumas iniciativas começando Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e a gente decidiu ser o primeiro aqui no Nordeste, já que o mercado estava crescendo a galope, né, desde 2015, o mercado de cerveja artesanal aqui em Pernambuco tem crescido bem rápido, e Pernambuco está na vanguarda aí do mercado de cerveja artesanal no Nordeste. Então a gente emplacou aí o Recife Beer Tour. É um tour presencial, né, um tour que a gente faz, tem visitação à fábrica, tem a parte histórica, sobre a parte da história da cerveja aqui em Pernambuco. E com a pandemia estamos parados, mas estamos investindo em outras ações aí, estamos se reinventando para superar a crise. Verdade. E tá dando super certo, né? Tá dando super certo. Tá bem. Coisa boa, coisa boa. Me diz uma coisa, a questão do passeio, do passeio físico. Cachorro. Opa, ó, o Tocaram a menino querendo campainha aqui, os participar. cachorros. Tô mandando um alô, tô mandando um alô. Fala pra gente como é a questão do roteiro, onde é que ele começa, como é o desenvolver do tour. Fala aí pra gente um pouquinho, porque quando passar tudo isso, a gente vai querer conhecer, Uhum. com certeza. Pois é. A gente tem um tour base, né, a gente está renomeando ele porque a gente está estudando abrir outros projetos, mas o primeiro passeio, né, a gente está rebatizando aí, não sabe se ainda vai ser tudo Baobá, tudo histórico do Baobá, mas ele envolve duas partes. A primeira parte que é um passeio de barco no Rio Capibaribe, e que tem uma ligação muito forte com a história da cerveja aqui no estado, porque havia uma cervejaria na época dos holandeses, então a primeira cerveja das Américas foi feita aqui, então a gente conta toda essa história, a gente passa perto de onde ficava a cervejaria, não existe nenhum registro físico, né, nenhum vestígio dessa antiga cervejaria, mas a gente tem mais ou menos a localização, a gente conta toda a história, e tudo isso sempre acompanhado de uma cerveja e tudo mais. E a segunda parte, depois que a gente sai do Baobá, né, depois que a gente termina o passeio de barco, a gente pega uma van e vai para uma cervejaria, mas tá um pouco mais técnica. O cachorro está irritado com alguma coisa. A gente tem uma visita que é um pouco mais técnica, a gente vai para a fábrica de cerveja, para conhecer como é que funciona o processo produtivo de uma cerveja artesanal, conhecer por dentro, né, como é que a coisa acontece. É bem bacana. Acontece sempre nos sábados, né? O Certo. passeio, na parte da manhã, de 8h30, a gente se encontra lá no Baobá. Termina perto do meio-dia, é bom que a pessoa termina, já vai almoçar, feliz da vida, comentar como foi o passeio. A pegada é essa. Os passeios, eles geralmente acontecem nos sábados, né? Isso de manhã. E sempre com a saída lá do Jardim do Baobá, porque faz esse passeiozinho de barco, né? Exato, lá tem um E, pier do Baobá, aí a gente lá pega o barco e faz o trajeto, né? Por isso que a gente começa lá. certo. E quais são as cervejarias que geralmente abrem para visitação nesse tour? Olha, hoje a gente está trabalhando com a Debron, que fica em Jaboatão, a Ecaut, que fica na Guabiraba, e a do Valha, que fica em Olinda. São essas três que tem uma estrutura boa. Tá se ajustando para entrar também no roteiro a cervejaria Risoflora. Uma cervejaria menor, mais recente, fica lá em Campo Grande. Mas a gente tá ajustando para... Elas estão se adequando para atender as demandas do tour. Joia, maravilha. E me tira uma dúvida, quando foi? Qual foi o ano que tu teve essa ideia assim de fazer esse tour cervejeiro, de apresentar para a turma, de fato trazer como um produto turístico? Olha, foi acho que no começo de 2018, acho que finalzinho de 2017, a gente tentou fazer alguma iniciativa, não nesse formato atual, esse formato foi uma construção assim de erros e acertos. A gente sabia
como montar o pacote, né? A gente sabia, a gente tinha contato com as cervejarias, tinha um canal aberto, só que faltava realmente o expertise turístico da gente, né? Como chegar no cliente final, como fazer esse tipo de abordagem. Então, ao longo do tempo, a gente foi ajustando para o formato que a gente tem hoje, né? A gente tentou com degustação, com alguns parceiros, ficou um pouco inviável, tentar visitar mais de uma cervejaria ficava muito cansativo, então a gente, depois a gente se aprofundou um pouco na parte histórica, né? Que a gente viu que era um diferencial aqui de Recife, né? O Rio Grande do Sul tem uma história muito forte com relação à colonização alemã, mas a gente tem esse gancho bacana da primeira cervejaria das Américas, dos holandeses, e a gente resolveu explorar ele, né? Então foram 2 anos aí, né, entre idas e vindas, até chegar no formato atual. E tava caminhando bem, né? Eu tava vendo, praticamente toda semana eu já tava tendo passeio, já tava bem esquematizado, né? Final do ano passado para cá a gente conseguiu, tava rodando bastante, assim, toda semana tinha turma assim, desde casal até turma de 15 pessoas, que é o limite que a gente trabalha, a gente tava conseguindo ter uma rotatividade boa. Massa, massa. E outra coisa, já que tem essa questão de visitação de fábrica, existe alguma restrição de roupa, assim, alguma roupa que não é apropriada aí, ou só ir de calça, ou indicada aí de bermuda, o que é que você indica? Ou não pode ir de regata, o que é que você indica? Já que tem esse passeio na Uhum. fábrica, né? Todo ambiente de fábrica ele exige cuidado, né? Se numa situação de trabalho, que não é o caso da gente, a gente está numa situação de visitação, existem normas mais rígidas, mas como a gente só visita as fábricas que se ajustam para receber visitações esporádicas, para justamente diminuir alguns itens de segurança, né? Na verdade, a fábrica se adapta para receber. Tanto que o passeio só acontece no sábado, porque é o dia que a fábrica não está operando. Então, Sim. já é um fator que diminui os riscos, né? Consequentemente, as demandas de segurança também diminuem. Mas para visitação, a gente ainda exige que se vá com o calçado fechado, tá? Sem ser uma sandália. De preferência uma calça, mas a gente abre exceção para bermuda. Evitar saia, as mulheres evitarem saia. Sempre coisas que possam se agarrar em algum lugar, né? Uma saia muito esvoaçada, um chinelo que não se prende bem ao pé, pode talvez enganchar em algum canto ali. Então, basicamente, calçado fechado, de preferência a calça, mas a bermuda a gente abre exceção. E a touca, mas a touca a própria cervejaria fornece, uma touca descartável. Questão de Massa. cabelo, o cabelo não cair na fábrica, é Entendi. exigência também. Massa. E pode levar criança, Jaime, ou não é indicado? Olha, a gente abre exceção, obviamente que a criança não vai consumir, né? Então a gente cobra um preço simbólico. E na visitação da fábrica a gente deixa ela na área de visitação, a gente tem uma área de recepção, né? E a gente procura, principalmente se criança menor, criança que mais agitada, mas a gente faz também. Às vezes, inclusive, pessoas que não bebem, a gente cobra o preço de criança, porque às vezes a pessoa quer conhecer, apesar de não beber, está interessado no tema. É Então a verdade. gente tem cobra esse preço diferenciado, mas geralmente o pai não tem com que deixar a criança, gosta muito de passeio de barco, quer aproveitar, a fábrica já não interessa muito a criança, então ela fica na área de visitação, mas a gente se ajusta a essa necessidade. Joia. E me diz outra coisa, como é o nome que se dá para pessoa que não bebe bebida alcoólica? Que É não bebe bebida abstêmio? alcoólica, Sim? a pessoa chama de doido, mas é, é abstêmio. Joia. Eu coloquei isso até no post há um tempo atrás, e aí até gargalharam assim, Patrícia, o que é isso? Eu digo, esse termo mesmo que se usa, é esse termo mesmo. Joia, joia. Uma outra dúvida que surgiu foi a questão de pode beber bebida alcoólica de manhã, pode tomar cerveja de manhã, não é ruim ou coisa do tipo? Ou isso é Pode, a gente mito? cria, na mito, a gente cria alguns folclores, né, de
É porque a gente também associa logo a cerveja ao extrapolamento, né? Ao exagero, né? Então, eu acho engraçado quando pós-carnaval todo mundo quer tomar detox, né? Vamos fazer um detox pós-carnaval, que cientificamente falando é uma balela, né? O fígado já faz essa função. No dia seguinte, depois da ressaca, você já está 100%. Então, obviamente que a gente não bebe, a gente faz o tour da gente serve para mostrar as outras faces da cerveja, né? A gente está muito acostumado a vê-la só com bebida alcoólica. Eu acho engraçado que eu faço a brincadeira. Quando o cara vê aquele filme com a mulher na banheira, né? Aquele estereótipo de rico, né? Na banheira, tomando um vinho, em pleno dia de semana. Aí é chique, né? Aí o marido chega do trabalho, abre um uísque que está em cima da mesa, sem estar gelado, sem botar gelado e vira. É chique demais. Agora, se a pessoa bebe cerveja, já é alcoólatra, já não presta. Já não presta. Já ter esse estereótipo, o pinguço. Mas tem problema, a gente... eu sempre peço que venham, a pessoa chegue lá bem alimentada, né? Porque isso realmente já retém bastante o álcool. E aí a gente consegue apreciar as outras faces da cerveja, né? A cerveja é um item de gastronomia de excelência. A gente vai contar a história dela, então é um elemento histórico. E também é um elemento social, né? As pessoas bebem em situação de confraternização e o tour, ele no final das contas, também uma grande confraternização. Eu já vi muita gente sair do tour pegando telefone, querendo marcar com os amigos depois, as novas amizades, né? Tem gente que diz que se divertiu tanto que parecia que estava num tour de escola, né? Que estava aquele tour de escola que vai os amiguinhos e faz a maior festa. Então, assim, a ideia do tour é justamente a gente ver que cerveja ela é muito mais do que uma bebida alcoólica. Joia, joia. E me diga uma coisa, me conte aí essa novidade que aconteceu com você nesses últimos dias, que você precisa compartilhar com a gente. Me fale também um pouquinho sobre. A gente vai falar sobre o Airbnb. Então, eu queria que você contasse a novidade, mas eu queria que você também explicasse um pouquinho sobre a plataforma, porque tem algumas pessoas que ouvem falar, mas não sabem o que é, como é. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí pra gente agora. A gente, nesse período aí de quarentena, né? O próprio Airbnb, ele, antes da quarentena, ele já estava, ele tinha uma função inicial, assim, que eu acho que todo mundo conhece, que é a de locação de espaço em residência, ou a residência por inteiro, né, para você se hospedar durante a viagem. Uma função um pouco menos conhecida era a de experiência. Você, ao invés de locar um imóvel ou um quarto, você loca uma vivência com o anfitrião, né? Uma hora de yoga, ou um passeio no parque com uma pessoa que mora lá. Então, essa coisa com uma pegada local friendly, né? E aí, depois da pandemia, o Airbnb tentou se reinventar em vários aspectos. Hoje ele está fazendo duas ações muito interessantes, que ele está incentivando que o pós-pandemia a gente viaje para perto, né? Isso já vem numa tendência aí de alguns estudiosos que dizem que pós-pandemia as pessoas vão viajar para perto, lugares que dá para ir de carro e tudo, uma cidade vizinha e tudo mais. Então na plataforma ele está incentivando isso. Outra coisa, ele está incentivando também a locação de imóveis por completo, né? De uma casa por completo, até para você não estar dividindo espaço com outras pessoas, justamente para minimizar essa parte de contaminação. E o terceiro, né, que ele criou foi a opção de ter uma experiência virtual, ou seja, a experiência que antes era presencial, eles abriram uma parte de experiências virtuais. E aí a gente já estava estudando implementar um projeto, a gente não sabia muito se ia ser uma coisa em forma de curso, alguma coisa de degustação de cerveja. E aí veio a ideia da gente formatar essa ideia de degustação num formato de experiência. Então a gente deu entrada, né, no Airbnb para essa experiência e ela foi aprovada essa semana. A gente uma das 4 experiências, as primeiras experiências brasileiras, só tinha 3 até eu entrar, agora tem 4, de língua portuguesa tem 8, porque tem o pessoal de Portugal e tem um argentino que está fazendo em português também, porque eu, inclusive, fiz o passeio dele.
e ele disse que tinha uma demanda de língua portuguesa muito grande, e como ele sabia falar português, ele aproveitou para abrir essa opção. E agora a gente está lá, com essa experiência virtual de degustação, a gente ensina não, né? A gente brinca e interpreta junto, tenta fazer algumas leituras, do que esperar quando a gente está bebendo a cerveja, né? Não ficar bebendo só a galope, né? A gente buscar o que é que a cerveja pode trazer para a gente em termos de aroma, em termos de sabor, em termos de textura, né? De tato, bem bacana. E assim, para a gente é um orgulho, né? Ter o quarto de experiência aí, ser o quarto de experiência no Airbnb Brasil e o 8º língua portuguesa. Então, deixa a gente de fato muito feliz, muito orgulhoso por ser pernambucano também. Ai, meu Deus! Primeiro Norte-Nordeste, né? Pois é. Para variar, primeiro Norte-Nordeste. Pois é, muito feliz mesmo. E assim, eu tive um pouco da experiência, né? A gente participou aí da experiência. E eu confesso para você que assim, eu não sou de estar, né, bebendo, nem conhecedora de cerveja, mas o tempo que a gente participou para a gente foi muito enriquecedor, assim. Só o fato de você ter todo o cuidado com o copo apropriado, a questão da limpeza, né? Como colocar a cerveja no copo, como identificar se a cerveja tá boa, se não tá. Minha gente, é muito incrível, assim, você aprende muito, você aprende muito. Então, quem de fato gosta de cerveja, quem não gosta também, assim, vale muito a pena fazer, porque é muito conhecimento para uma hora e pouquinho, né? A experiência, então vale super a pena. Eu indico de olhos fechados. Mas me diga aí como é que tá essa questão da experiência aí no Airbnb, o que é que você tá achando, como é que tá sendo? Compartilha aí um pouquinho dessa experiência com a gente. Eu publiquei, a publicação foi validada terça-feira, se eu não me engano, ontem à noite o Airbnb divulgou direto para as pessoas que assinam a mala direta deles, né? E eu já vi um aumento na visualização do tour, né? Então acho que as pessoas estão analisando e tudo. Ontem eu fiz uma filtragem de horário, fiz a publicação dos horários já, e estou esperando, já veio o jeito de me chamar no privado, né? Gente que é amigo meu, dizendo que vai participar. Então estou no preparativo, né? Eu cortei a fita, agora falta entrar, ligar os computadores, né? Fazer a coisa acontecer. Mas tô bem otimista aí com o que está por vir, né? A gente tá bem no comecinho ainda. Bem no comecinho mesmo. E uma outra coisa, como é que tá a questão de valores do tour? Tem alteração? Como é que tá sendo esse iniciozinho para você? A gente está com um valor básico de R$55 da experiência. Inclusive está bem abaixo da grande maioria das experiências. Tem muita experiência de R$100, de R$90. Inclusive na mesma área de gastronomia, de bebidas e tudo. Só que a gente tem, nas terças e quintas, tem um preço especial. Tem uma da tarde, 1h30, para ser mais exato. Em algumas terças e algumas quintas-feiras, a gente tem que estar com o valor simbólico de R$5, só para fazer que aquela galera que está interessado, mas talvez, enfim, esteja com uma dificuldade financeira maior, a gente botou uns horários ali com preço simbólico para todo mundo poder participar, né? Verdade, verdade. E a gente vai entrar, viu? Vai entrar nessa também que eu quero assistir. Eu quero ter a experiência completa dessa vez. Simbora. Vamos embora. Me fale mais um pouquinho aí sobre essa questão dos teus projetos, né? Porque não tem só a questão do Airbnb também, você tem outros projetos, a questão do guia cervejeiro, a questão do caderno. Fala aí pra gente também sobre esses projetos. As diretrizes, né, do Breja Mais, a gente dividiu em 3. A gente inclusive aproveitou essa quarentena para meio que desenhar a visão, missão, mais ou menos a gente tentar se entender enquanto empresa, porque a gente tinha muita ideia, mas as ideias estavam muito soltas, a gente estava precisando organizar até para administrar melhor, né? Então a gente dividiu em 3 grandes pilares, né? A gente tem os nossos produtos físicos, e cadê o bichinho? Acho que não, tá aqui. Inclusive eu estou usando ele como apoio da live. É o caderninho aqui, ó, de anotação cervejeira.
que a gente já tinha feito uma impressão dele, e a gente está fazendo uma segunda reimpressão. Isso aqui é bem bacana para quem quer se aprofundar na parte de degustação de cerveja, porque ele lhe dá um roteiro do que você buscar na cerveja, né? Em termos de aroma, sabor, cor, né? Então, facilita bastante. E a gente está lançando, junto com a reimpressão desse caderno, que a gente chama de passaporte cervejeiro, que é uma forma da pessoa acompanhar as cervejas pernambucanas. Só tem todos os rótulos pernambucanos em todas as cervejarias daqui. Então a pessoa pode, acho que ele for bebendo, ele pode ir marcando um xizinho, né, na que já bebeu, vai dando baixa. E algumas cervejarias vão disponibilizar carimbo. Tipo, se você marcar todas as cervejas dele, ele vai lá e carimba, como você tendo concluído aquela etapa, digamos assim, né. Aí dia 15 a previsão de chegar esse caderno, né. E a gente lançou esse ano a segunda edição do Guia da Cerveja Artesanal, que é um guia bem completo sobre o mercado da cerveja. A versão impressa acabou, a gente já está entrando, na verdade, no processo de atualização, já visando a terceira edição, que está com a estimativa de ser lançada, acho que está revoltado aqui, ser lançada no final do ano. Mas tem uma edição digital em formato de e-book, né? Pode ser adquirida por R$19,90. Essa parte de produtos, né? A gente tem a parte de experiências, que aí entra o Recife Beer Tour, e entra a parte do Airbnb, né, da experiência virtual, e a gente tem outra experiência chamada Batalha de Sommeliers, que é uma coisa com uma pegada mais gastronômica, que a gente pega alguns amigos sommeliers, cria algumas harmonizações em algum restaurante pré-escolhido, o público paga para participar, aprova essas harmonizações, vota, e aí a harmonização vencedora, o sommelier passa para a próxima etapa. A ideia é que tivesse todo mês uma batalha, mas aí com a pandemia a gente jogou a batalha para 2021 e a gente está tentando desenhar uma no formato virtual, na verdade remota, né? A pessoa pede o combo, sommelier, recebe em casa, prova e vota, e manda o voto pela internet. Eu acho que finalzinho de julho a gente está começando essa edição remota, que a gente está chamando. E tem a parte de treinamentos, né, que a gente lançou esse mês agora o curso de imersão no universo cervejeiro, que é um curso focado para quem bebe cerveja, né, tem muito curso no mercado que é voltado para quem já trabalha com cerveja, para quem quer se especializar, só que a gente fez um curso para quem bebe mesmo, para entender melhor, enfim, toda essa parte mais recreativa mesmo, sem muita marra, né, sem muito engessamento. É um curso de 3 horas, que a gente está totalmente online. A gente deu uma pausa agora para se dedicar à parte de experiência, né? Depois que eu estou no Airbnb, a gente está correndo atrás de algumas coisas, mas a gente, em julho, a previsão é que em julho a gente tenha 2 turmas. E é isso. Bastante coisa, né? Né? Meu filho, você viu? Barba, cabelo e bigode. É o homem-povo, ele faz várias coisas e ele lança os produtos e as coisas vão fluindo. E quando a gente vê, já vem Jaime com outra novidade. É muito bom, assim, muito bom. Ter você como parceiro, porque eu acho que você inspira a gente e mostra a gente que a gente sempre pode fazer mais. E não só pela gente, mas também pelas outras pessoas. Viagem com o Júnior e Aninha, tá dizendo aí que adora cerveja. Eles são lá de João Pessoa. E aí que vocês venham aqui quando tudo isso passar para conhecer esse tour cervejeiro, porque é ótimo, vocês vão adorar. E uma outra coisa que eu queria lhe perguntar, fale pra gente um pouquinho sobre a história da cerveja, sobre a questão da cervejaria, a primeira cervejaria das Américas aqui. Como foi que começou esse movimento da cerveja aqui em Pernambuco? A gente no tour, a gente inclusive faz 2 divisões, né? Tem esse que a gente chama de capítulo isolado na linha do tempo, né? Que na época das invasões holandesas, né? Quando Maurício Nassau, enfim, trouxe várias benfeitorias para Recife, né? A gente tem aquela lenda de que se ele tivesse ficado aqui, a gente estaria bem melhor do que estamos hoje, né? Se acontecer de verdade ou não, a gente nunca saberemos, mas no imaginário da gente tem esse folclore.
E dentre tantas coisas que o Maurício Nassau trouxe, né, estudiosos, botânicos, cientistas, né, ele trouxe um cervejeiro com a missão justamente de implementar uma cerveja. Eu tenho até um mapa aqui da época, que eu levo para o tour, que é o mapa do que seria o Recife hoje, né? Mas, na verdade, o Recife, ele está só aqui, né? Recife e Olinda está por aqui. Não, Olinda está aqui. Olinda e Recife, ou seja, 1640, Recife e Olinda se resumia isso aqui, né? E o resto tudo aldeia indígena, algumas como é que se diz? Algumas plantações de cana, mas tudo muito isolado, né? Tudo muito distante. Você chegava por estrada de barro. E aí tem esse detalhezinho aqui, ó, como se fosse um Lzinho, que é justamente a cervejaria. Está aqui nesse mapa. Ele implementou a cervejaria numa residência chamada La Fontaine, né, que significa fonte em francês. E ela durou somente 4 anos, porque quando os holandeses foram expulsos, né, então a cervejaria foi desmobilizada e o cervejeiro, enfim, todo mundo precisou ir embora e o cervejeiro também foi junto. Não se sabe o destino do material da cervejaria. E aí essa cervejaria durou 4 anos e é um capítulo isolado na linha do tempo, né, da história da cerveja de Pernambuco, no Brasil, né, na verdade. Ela só volta a aparecer de novo em 1808 com a abertura dos postos das Nações Amigas, enfim, Napoleão, fuga da família real, todo aquele imbróglio. E aí você começa a ter cerveja inglesa chegando nos portos brasileiros, Porto de Recife, no Rio de Janeiro, por aí vai. E aí a história, depois disso, não parou mais, né? E tem a imigração alemã, né? As primeiras fábricas de cerveja começam a surgir, enfim, e o resto a gente sabe, né? Aqui em Pernambuco a gente teve algumas cervejarias na época do Império, mas existem registros assim muito... um registro contábil que apareceu no Jornal do Comércio, ou seja, tem alguns resquícios assim que já teve cervejarias aqui em 1820, 1830, mais ou menos nesse período. Mas também não se sabe muito sobre elas. Em 2015, a gente meio que tem uma retomada da cerveja artesanal, né? Quando a gente fala de Brasil, em 1993 surgiu a Dado Beer, que é a cervejaria artesanal mais antiga em atividade hoje. E aí tem algumas que inclusive são bem famosas, né? Colorado, de 1996, se não me engano. Mas aqui no Nordeste a coisa começa a vir mais ou menos em 2013, 2014. Você tem uma cervejaria em Alagoas, que ela tinha outro nome, hoje em dia ela se chama Deodora. E você tem uma em Petrolina, que inclusive foi a primeira de Pernambuco. Quando eu pergunto qual foi a primeira cervejaria artesanal de Pernambuco, pensa Debron. Não, foi a House Beer Petrolina, até hoje ela está lá, uma cervejaria bem bacana. E a partir de 2015 começou. Debron foi no começo do ano, não, foi mais ou menos em março, que ela foi inaugurada em 2015. A Babylon é do mesmo ano. A Capunga, que inclusive esse mês está fazendo 5 anos, eu estou até fazendo uma singela homenagem a eles aqui na camisa. Estou usando a camisa deles, está fazendo 5 anos agora, em mês de julho. E ele não parou mais. A Ecaute foi em 14 de janeiro de 2016 e foi longe, né? Hoje a gente tem 28 cervejarias, se eu não me engano, só que dessas 12 são fábricas, porque existe um modelo de cervejaria que é a cervejaria cigana, que ela pode estar instalada dentro de uma outra fábrica existente. São cervejas que elas alugam o equipamento da cervejaria que já existe para operar a sua produção. Então a gente tem 12 cervejarias com fábrica própria e todo o restante é cigano. E o mercado não para de crescer. Pernambuco tá bem avançado nesse sentido. Acho que eu estou com a revista. Pronto, tá aqui. Essa aqui é a revista da cerveja, é a revista mais conceituada do ramo de cerveja do Brasil. Não sei se está invertido, mas tem aqui, ó, Pernambuco, puxando a cena cervejeira nordestina. E aqui tem vários colegas meus aqui, dono de cervejaria, né? Diego da Ecaute, Felipe da Babylon,
Eduardo da Debron, inclusive essa fábrica é a fábrica da Debron. Vários donos de cervejaria aqui, e foi uma reportagem bem bacana que eles fizeram sobre o mercado local, inclusive já muita literatura do Sul, né, Sul e Sudeste, já diz assim, olha, a gente tem que parar de ficar vendo a nossa cena cervejeira, porque o pessoal do Nordeste está fazendo muita coisa bacana, e a gente tem que começar a olhar para eles, porque a gente está perdendo de apreciar ótimas cervejas. E realmente, o Ceará está com cervejaria muito boa, assim, ganhando prêmios internacionais. Manaus também, Pernambuco nem se fala, já ganhou muito prêmio internacional. Então, a gente está bem na vanguarda aí, tá deixando a desejar ninguém. Muito bem. E tem esse tour aí para apresentar também. Pois é. Conhecer Não a só o fábrica, tour. tomar cerveja. Não só o tour, tem o guia cervejeiro, tem o caderno do cervejeiro, tem produto para tudo que é gosto, para tudo que é tipo. E o produto da gente são justamente isso, a gente foca no consumidor, a gente foca no cliente final, a gente não produz taça, por exemplo, que é um item mais de colecionador. A ideia da gente é que os produtos da gente, de alguma forma, contribuam para enriquecer a cultura cervejeira, para aumentar o conhecimento do mercado. Né? A gente viu que existe um descolamento muito grande, as cervejarias estão surgindo muito rápido, e o consumidor não está conseguindo acompanhar, não tem um canal que ele possa estar se informando o que está acontecendo, como é que isso acontece, onde é que eu posso beber, essa cerveja aqui ela harmoniza com que prato. Então a ideia da gente é fazer essa conexão do cliente, que às vezes está sendo bombardeado por informações que ele não consegue absorver, com a cena cervejeira, o mercado cervejeiro e com a gastronomia também, né? A gente tem uma gastronomia tão rica, aí, às vezes a pessoa, não, vou harmonizar isso aqui com uma panacota, ou com um cordeiro, não sei das quantas. Não, vamos harmonizar com prato local, com a tapioca, com caldinho de feijão, com acarajé. Vamos explorar o quanto de riqueza culinária a gente tem aqui e casar com a cerveja. Acho que o caminho é esse. É verdade. No dia que nós começamos a fazer essa experiência, eu cheguei a abrir minha cerveja e não consegui concluir, né? Que lá a gente teve um probleminha técnico, depois a gente teve um probleminha aqui em casa, enfim. E eu não consegui retornar. E aí, o que foi que eu fiz? Eu peguei a minha cerveja artesanal lá da Caracas Beer e tomei com o pastelzinho de negralinda, pastelzinho de camarão. Eu disse, depois eu vou até procurar saber com o Jaime se a harmonização foi correta, se não foi. Eu sei que deu certo. Eu sei que deu certo. A cerveja é muito boa. A cerveja é muito boa. E no evento da gente, da Batalha do Sommelier, não nessa edição remota, que a gente vai incluir restaurantes como sushi, comidas desse tipo, mas na versão presencial a gente faz questão que seja só de pratos regionais. Então, tem uma etapa que era ou coisas mais genéricas, como churrasco, coisas que fazem parte da nossa cultura. Mas tem a etapa de comida sertaneja, tem a etapa de comida de subúrbio, de morro. A gente fez a final do ano passado, foi no restaurante da Negralinda, de Frutos do Mar. Lá no Bistrô. Justamente lá no Bistrô. Então é uma forma justamente da gente explorar, né, o quanto as cervejas podem casar com a nossa culinária aqui, né, com o nosso terroir, nossa gastronomia. Que massa ver todo esse movimento cervejeiro por aqui na região, coisa que assim, a gente não é habituado a ver, né? Não é o turismo tradicional, não é o que todo mundo está acostumado a ver. Não é só as praias de Recife, né? Nem de Pernambuco, mas assim, é um tour onde tem história, onde tem degustação, onde você pode ver a fabricação da cerveja, né? Onde você pode ter acesso ao guia, ao caderno, a tudo. Então, assim, é muito interessante o seu trabalho e seu foco com relação à cerveja, assim, é bem interessante mesmo, assim. Eu acho que até em Recife mesmo eu acredito ser pioneiro, né? Eu não vi ninguém trabalhando com isso ainda. Aqui acho que sim. Eu realmente já procurei saber, mas eu acho que até agora eu tô na vanguarda aí. Muito bem. A gente tem um turismo, um enoturismo, né, no interior, lá no Vale de São Francisco,
que é muito também iniciativa das próprias vinícolas, né? Eu acho que as próprias vinícolas puxaram essa demanda, mas que é bem bacana. Eu já participei de dois tours lá, tem um dos Rios também, que eles aproveitam e fazem outro passeio de barco. Mas de cerveja realmente não tem, é mais difícil. Geralmente, quando o pessoal fala de tour cervejeiro, se lembra logo da Heineken Experience, né? Na Holanda, que é bem famoso. Mas também foi uma demanda que eles puxaram, né? Eles criaram um tour bem bacana. Nunca participei, mas dizem que é bem, bem bacana. E quem foi diz que é maravilhoso. Então acaba sendo logo lembrado, tem um da Heineken, outro da Heineken. E aqui a Ambev, ela abriu uma área de visitação bem bacana, me chamaram até para fazer um tour lá. Só que eu não sei como é que está funcionando a divulgação deles. Se eles estão divulgando para agências, né, com hotéis, não sei como é que está essa oferta. Tá? Por enquanto está mais como uma ação mais para divulgar eles, assim, de vez por outra eles chamam um grupo de influenciadores digitais, pessoal da área de cerveja, de gastronomia. Quando eles lançaram o documentário deles, eles chamaram lá, mas não sei como é que ele está fazendo esse link com o público final ainda, né? Entendi. Até sobre Petrolina que você falou aí, né, a parte do enoturismo, tem sim Queraqueriatu, amanhã nós estaremos juntas, se Deus quiser, e ela fala muito sobre essa questão do enoturismo, né? Ela é lá da região, ela é conhecedora disso aí. E me fale mais um pouquinho aí, algumas curiosidades sobre essa questão da cerveja aqui no estado. A gente ainda tem aí uns 15 minutinhos para conversar. Se você quiser fazer mais alguma consideração, fique à vontade, o espaço é todo seu. Pior que eu acho que eu já contei tudo, mas... Bom, algumas curiosidades que eu posso falar, que eu me lembro assim, bom, já falei que a gente está na vanguarda, né, em relação ao Nordeste. Acho que se somar as premiações de Pernambuco, tem muito mais prêmio do que somar Nordeste e Norte todo, assim, só Pernambuco tem mais prêmio do que Norte e Nordeste juntos. Uma coisa interessante, a Debron, que é a mais premiada, na verdade os prêmios se resume a 3 cervejarias, a Debron e a Ecalt, que tem investido muito nessa parte de premiação, e se eu não me engano a Debron tem 24 prêmios, e a Navegantes ganhou um prêmio, a IPA dele ganhou um prêmio nacional, então os prêmios estão basicamente concentrados nessas 3 cervejarias. A Debron, ela tem uma cerveja do estilo Imperial Stout, que é uma cerveja escura, que ela foi premiada no exterior. Existem 3 prêmios grandes no exterior, e depois eles fazem como se fosse uma Champions League, né? O vencedor de tal prêmio contra o vencedor do outro, para ver qual é a melhor do mundo. E a Debron ganhou, se eu não me engano foi em 2018, a melhor Imperial Stout do mundo, ou seja, era aqui de Pernambuco, e eu achei até pouco divulgado, assim, eu não vi muito na mídia isso, eu achei... esse tipo de informação deveria ganhar mais corpo, assim, pra gente realmente se orgulhar. A Recife já se orgulha de tanta coisa, né? É melhor em tudo. Agora também tem a melhor Imperial Stout de 2018. Mas isso é uma curiosidade interessante. O prêmio mundial de uma cervejaria nordestina. Eu acho que é a mais conhecida, né? Da gente, quando a gente pensa em cerveja artesanal, se lembra logo do Debron. Apesar que Capunga, Babylon, Ecalt tem tido uma penetração no mercado muito grande, e cada um deles está buscando um nicho diferente, né? A Capunga é um pouco mais popular, com preços mais competitivos. A Debron e a Ecalt já é um pouco mais elitista, né? Mas uma variedade grande de rótulos. Enfim. Deixa eu ver se tem alguma outra curiosidade. Eu acho que é a curiosidade que eu sempre conto no tour, né? Que essa história da primeira cerveja das Américas, ela permeia toda a cervejaria. O legal, toda cervejaria, ela conta a história do lugar que ela é fabricada. Então, se você vai numa região e quer conhecer a história da região, pega as cervejas e tenta entender o que é que tem no rótulo de cada uma. As nossas, elas exploram muito essa coisa, essa parte da primeira cerveja das Américas, tudo. Por exemplo, Debron é o nome holandês para a fonte. E o nome da primeira cervejaria, em francês, era La Fontaine, né? Que também é a fonte.
Então eles tiraram do francês para o português e traduziram para o holandês a fonte. Tem uma cervejaria aqui chamada Riffen, que é Recife em holandês, que também os rótulos dele exploram muito essa coisa do período holandês. Tem um rótulo que é Orange, né, que é inspirado no Forte Orange. Tem um que é Franz, que é baseado em Franz Post, que foi um dos artistas que veio na comitiva de Nassau. A própria Eckalt, né, a cervejaria Eckalt, o nome é inspirado no Albert Eckalt, que foi um dos artistas que vieram na esquadra, né? E Capunga, é a ponta da Capunga, mas é próximo da região da Capunga onde estava a cervejaria. Então, você tem uma série de elementos. Próprio rótulo da Capunga, deixa eu ver se... Tá aqui mesmo, tem a pontezinha, né? Cadê? Aqui, a pontezinha da Capunga. Então, quando você vê o rótulo, o próprio rótulo da Capunga, ele explora um pouco de cordel, né? Como se fosse a literatura de cordel, os desenhos de cordel. Então, abraça muito o regionalismo, né? As cervejarias tendem a abraçar muito questões culturais, socioambientais da região. A gente está montando 2 tours, inclusive, pós-pandemia, na verdade 3, né? Só que a gente está com um projeto de ter tours específicos de cervejaria. A gente tem a cervejaria Manguezal, que ela tem um apelo bem legal, assim, essa parte de mangue, né? Da importância do mangue para o nosso ecossistema. E a gente está montando um tour que vai ser 100% fluvial, né? Vai ser só passeio de barco, mas que a gente vai aprender um pouco da história do mangue, né, de como o mangue é importante para a cidade, e vai aprender, consequentemente, sobre a cervejaria. Né? E o outro é com a Eckalt. A gente está negociando um tour que, ao invés de ter o passeio de barco e visitar a fábrica, a gente vai no Castelo de Brenan, né, de Ricardo Brenan, para conhecer algumas obras de Alberto Eckalt, e depois a gente vai para a cervejaria Eckalt para tomar cerveja. Então a gente está criando esses tours focados em cervejarias, né? Além do tour da Ilha de Deus, que a gente está querendo fazer parceria com o Bistrô da Negralina, né? Que a gente vai sair do Baobá direto para a Ilha de Deus, almoça lá, vai estar com almoço incluso, almoço harmonizado com a cervejaria que a gente vai escolher, e retorna. E aí tem cerveja no barco e tudo. Então são 3 outros pacotes que a gente está lançando para o pós-pandemia, né? Que a gente já está aproveitando esse período de reclusão para desenhar eles, para quando começar a gente voltar com força total. Maravilha, maravilha. Esse com Negralinda também vai ficar show, viu? Vai ser ótimo. Vai ficar massa, massa mesmo. E deixa eu lhe perguntar uma coisa. A questão de gosto de cerveja, dependendo de cada estado. Isso é relativo à água, isso é relativo à temperatura. Me fale um pouquinho sobre isso, por favor. Isso é mito? O que é que você me diz sobre isso? Ó, a gente tem alguns mitos, né? Que as cervejas mudam por causa da água. Amanhã eu estou, inclusive, gravando um vídeo sobre o mito da lata, né? Que a gente acha que a lata é pior do que a garrafa. Então tem umas explicações neurocientíficas e efeito placebo aí que faz a gente acreditar nisso. Mas, enfim... Principalmente quando a gente trata de cerveja de massa, eu gosto sempre de usar o exemplo da Skol, né? A Skol, em Recife, tem o mesmo gosto da Skol do Acre, que tem o mesmo gosto da Skol do Rio Grande do Sul. Usam fontes de águas distintas, né? São fabricadas, às vezes usam a mesma matéria-prima, mas a matéria-prima tem origens diferentes, né? Até chegar lá tem algumas influências. Então, tem muito mito nisso, né? O que influencia, primeiro, é como a cerveja ela foi... Eu digo que o que vai influenciar na cerveja é depois que ela passa do portão da fábrica, né? Porque a cerveja ela é um pouco sensível, né? A gente está muito acostumado com a sensibilidade do vinho, né? O vinho tem que ficar deitado, tem que ficar numa adega climatizada, tudo, não pode ofender o vinho. Mas a cerveja ela também sofre nisso. São 2 bebidas fermentadas, então elas sofrem impacto de um transporte inadequado, uma exposição ao sol, a própria validade dele, né, que, enfim, tem um vencimento. Então, o quanto ele sofreu depois que ele saiu da fábrica vai influenciar muito na qualidade da cerveja. Agora, a gente tem questões territoriais que são bem bacanas de se explorar, né? Por exemplo,
A Amazon Beer usa açaí na cerveja, né, como um elemento a mais do que já se usa na cerveja por lei. Então você tem uma característica própria, né? Você usando açaí. Aqui a gente usa, tem cerveja que leva cajá, já tomei cerveja que leva umbu, rapadura, essa Imperial Stout leva rapadura, café plantado no Taquaritinga do Norte, a Cal tem uma cerveja muito boa, que leva café de Taquaritinga do Norte, mel de engenho, a Duvalha tem uma cerveja que leva mel de engenho na composição. Então, para brincar e para regionalizar a cerveja, sempre há esses plus, né? Esses aditivozinhos, né? Além da água, malte, lúpulo, levedura, aí se coloca um açaí, uma fruta para dar uma pegada bem bacana. A cerveja é um negócio que dá para quem faz cerveja gosta de explorar essa pluralidade, né? A cerveja, diferente do vinho, por exemplo, você só pode fazer a base da uva. A cerveja, o pessoal gosta de explorar esse mar de possibilidades, né? Possibilidades, Vou até fazer uma coisa diferente hoje na live. Eu vou sair aqui do meu cenáriozinho da minha bandeirinha aqui de Pernambuco. Vou pegar uma cerveja que eu tenho aqui, uma cerveja artesanal, para te mostrar. E tu me dizer o que é que você acha. O que é que você me diz sobre essa cerveja? Pega aqui, por favor, a cerveja. Deixa eu voltar aqui. Careca Beer. Eu peguei até uma para fazer com tua experiência e peguei outra para poder provar, que eu disse, pronto, se é para provar, se é para provar coisa diferente, vamos provar. E aqui no rótulo ela diz assim, é a Blonde, cadê aqui? É a Blonde, harmoniza bem com frutos do mar, peixe, saladas, sopas e sushi. Aí tu falou de sushi aí, né? Ela já coloca aqui. E aí ela fala um pouquinho, aqui no final ela fala, é para pessoas que apreciam uma boa cevada, que apresentamos a Careca Beer. Uma cerveja artesanal puro malte, feita apenas com água, malte, lúpulo e leveduras. Blonde é um estilo de origem belga, né? Cerveja de alta fermentação, então você vai ter... A Blonde tem uma história engraçada, porque todas as cervejas elas eram de alta fermentação, que a gente chama, que é uma fabricada na temperatura mais alta, a fermentação acontece com um tipo de levedura específico. E aí, ali aproximadamente onde hoje é... Aproximadamente não, onde hoje é a República Tcheca, né, na cidade de Pilsen, começou a surgir a cerveja mais leve, as lagers, né? E a Pilsen começou a fazer muito sucesso. Engraçado que isso também é a origem dos copos de vidro transparente, foi muito disso, porque antes as cervejas eram turvas, não tinha beleza para se ver na cerveja. Então, qualquer caneca de madeira, opaca, não estava de bom tamanho. Como as pessoas queriam ver a cerveja, porque ela era mais clara, mais límpida, amarela, né, brilhante, então começou a surgir os copos, começou a se usar as taças de vidro para você ver, né, essas diferenças. E aí, como as lagers começaram a ganhar mercado na Europa, na Bélgica eles criaram esse estilo que é uma Blonde Ale, que é uma ale, né, que é uma cerveja de alta fermentação, só que com características mais leves, mais refrescante, um amarelinho, tudo mais, para rivalizar com a Pilsen. Então ela é uma cerveja, é uma ale, né, que é a família de alta fermentação, que foi criada para rivalizar com a Lager, que é de baixa fermentação, no caso a Pilsen, né? E aí começaram a surgir outros estilos, a Munich Helles na Alemanha, vários estilos assim, levinhos, digamos assim, começaram a surgir na Europa. Mas a Blonde, ela foi feita para ser leve, mas ela não é igual, digamos assim, às Pilsens que a gente está acostumado a beber, né? A cerveja de massa, né? Budweiser, Heineken, ela tem algumas características, alguns aromas mais apurados, né? E aí combina com pratos leves, como o próprio rótulo está indicando aí, né? É o mesmo bisuzinho que a turma do vinho usa, né? De vinho leve, prato leve, vinho mais encorpado, né? Um vinho tinto com uma comida mais acentuada. Com cerveja, esse bizu funciona também. Tem algumas variaçõezinhas, mas
no geral, funciona, se aplica. Eu achei massa que antes da tua experiência tu mandou todas as informações, né? Como fazer com um copo adequado e tal. Questão da lavagem, como eu falei antes. E eu achei engraçado que eu disse, para minha Budweiser. Tu, não! Porque a ideia é justamente que a gente prove, porque a experiência e algumas coisas que quando eu dou alguma palestra, ou sou chamado para falar de alguma coisa de cerveja, é que as pessoas saiam desse micromundo que a gente foi colocado ao longo dos anos, que é que cerveja ela é estupidamente gelada, límpida, amarelinha, enfim, a gente somente toma aquele tipo de cerveja, né? Quando diferencia um pouco, a gente vai para uma Budweiser, para uma Heineken, que no final das contas tá ali dentro da minha família, tá dentro do mesmo universo de estilo, e a gente fica com medo de fugir. E é engraçado que às vezes a pessoa briga assim, não, mas a cerveja sempre foi assim, eu sempre bebi assim, eu até fiz um vídeo sobre cerveja normal, né? A cerveja, vocês ficam inventando cerveja, não, a cerveja ela sempre foi anormal, digamos assim. Essa cerveja que você está bebendo hoje, ela tem por baixo aí menos de 100 anos, né? Ela é pós-lei seca americana, mas cerveja com fruta, cerveja mais forte, cerveja turva, cerveja escura, já existe há 300, 400, 500, muito tempo. Então a minha ideia é sempre a gente sair da mesmice para explorar novos aromas, novos sabores, né? Eu digo que cerveja é um livro que a gente insistentemente só lê a primeira página, né? E a minha ideia também é a gente passar para outras páginas do livro e provar cervejas diferentes e ver que é um universo grande, né? Eu tenho um amigo que é sommelier também, tem um aplicativo no celular que se chama Untapped, que é um aplicativo que você vai registrando as cervejas que você bebe. Você vai lá, beber essa, você marca, bota da volta e tal. E tem um amigo meu que já passou de 100 mil cerveja nesse aplicativo. Ou seja, quando a pessoa começa a beber cerveja, vira um caçador de cerveja. Ele quer provar várias diferentes, estilos diferentes. Eu até me lembro uma vez que eu gosto muito de cervejas belgas, cerveja de origem que o estilo surgiu na Bélgica. E existe um estilo chamado Kirk, que é uma cerveja que leva amora. Geralmente, amora não, cereja. Ela leva cereja. E geralmente as cervejas que chegam aqui, as Kirk que chegam aqui no Brasil, elas levam xarope de amora, elas não levam a fruta ou de cereja, elas não levam a cereja in natura, porque é mais complicado também, enfim, você corre risco até de oxidar, de estragar, por aí vai. Quando eu fui para Brasília dar uma consultoria, entrei no site de um bar que eu gosto muito lá, em Brasília, e eles tinham recebido um barril direto da Bélgica com uma Kirk original. Então, eu desci do aeroporto, peguei o Uber, fui direto lá, aí com mochila e tudo, bicho, bota uma dessa aí que eu tô louco para provar. Então você fica nessa noia assim de estar querendo, você fica sabendo de uma cerveja, um estilo interessante, então você já fica querendo provar. O bom de cerveja é isso, o bom de cerveja é essa ânsia que a gente tem por provar aromas, sabores diferentes, cervejas de fora, que foram feitas por métodos inusitados, né? Na Itália estão usando muito, blendando muito, a turma do vinho está fazendo experiência muito interessante com cerveja, às vezes usa levedura de vinho na cerveja, usa uma cepa da uva na fabricação da cerveja, então é um negócio que não tem fim. Você vê, E me diz você uma entra e coisa, nunca a mais gente quer só tem dois sair. minutinhos. Rapidinho, a gente só tem 2 minutinhos aqui para encerrar. E tem uma pergunta: qual é a cerveja que dá menos dor de cabeça na ressaca? É a que você bebe menos. É outro folclore bem bacana, dessa cerveja dá mais dor de cabeça. O que dá dor de cabeça é a quantidade de álcool que você bebe, tanto em qualquer cerveja. Então, obviamente que existem vários fatores, né? Se você se alimentou direito, existem alguns fatores biológicos, né? Já comprovados, geralmente o homem tem mais resistência do que a mulher, por
causa de massa, de gordura, enfim, de alguns fatores. Pessoas maiores fisicamente, independente do gênero, tendem a ter mais tolerância, o quanto você se hidrata, entendeu? Então é bom, inclusive, o que eu sempre digo é, quando você está bebendo cerveja, se hidrate, a cada 2 garrafas, toma um copo de água, uma garrafa d'água. Eu duvido você ter ressaca se você fizer isso. Você pode passar o dia todo bebendo, a bebida que for, até mesmo bebida de outro gênero, né, de destilado, alguma coisa, se você intercalar com água, você não tem ressaca. Porque a ressaca, no final das contas, é o seu corpo desidratado, né? Para cada molécula de álcool, você precisa de 2 moléculas de água para quebrar. Então a ressaca vem daí. Mas a cerveja que você beber menos é que vai dar menos ressaca. Se alimente bem antes de começar a beber, beba água enquanto estiver bebendo, no dia seguinte você vai estar novo, zerado. Muito bem, olha a dica aí, olha a dica aí. Jaime, queria te agradecer aqui a presença, ter topado fazer essa live com a gente. Em breve vai estar lá no YouTube também. E queria parabenizar você por todo esse trabalho que você tem feito, né, pelos seus projetos, também pelo Estado, né, de fato a gente tem visto muito resultado positivo. E muito obrigada também por ser nosso parceiro, né, por sempre estar nos apoiando e sempre nos dando dicas aí para a gente caminhar juntos. Viu? Obrigada aí por tudo. E deixa aí só as considerações finais, que a gente só tem agora um minutinho. Minha consideração final, que eu gosto sempre de dizer é: amplie, a partir do momento que você tem a parte de álcool controlada, né, os cuidados que a gente tem que ter com qualquer bebida alcoólica, né, o álcool vicia e é um problema social, e ninguém nega isso, mas a partir do momento que você tem isso bem controlado na sua mente, que você sabe se administrar na hora do contato de bebida que você consome ao longo da semana, abra seus olhos, veja a cerveja muito mais como uma bebida, além de uma bebida alcoólica, como um item de gastronomia de excelência, uma bebida social, né? Antigamente as pessoas, eu digo que guerras começaram e acabaram sempre com um copo de cerveja na mão. Tem um provérbio alemão que diz que a boca do homem feliz está cheia de cerveja, então cerveja é sempre sinônimo de confraternização, de harmonia. Olha a cerveja com bons olhos, você vai ter uma relação muito boa com ela. Beleza, Jaime. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Beijo grande.